Breno Galante. Um abraço pra você, Brenão, tudo bem? Um abraço, Pedro, boa tarde a você, Giovana Pires, ao nosso Lélio Gustavo, Daniel Seabra, a turma de casa aí, né? Nessa ansiedade de ver o Galo pela segunda vez na Arena MRV. O atleta tem uma invencibilidade lá, viu, Pedro? Nunca perdeu na Arena MRV. Porque o primeiro jogo foi das lendas, que aí era Galo contra Galo. Né? Não só uma invencibilidade, mas tem 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. E nunca levou gol. Né? Não sofreu nenhum gol. Que continue assim. Positivo. Ô, Galante, mas agora é o seguinte, hein? E esse negócio de concentração aí? Cara, eu vejo com muito bons olhos, né? Inclusive para dar uma aliviada pro pessoal do Disque Balada lá da Galocura, né? Tá todo mundo liberado, não vai se preocupar nessa sexta-feira à noite, mas é uma maneira do Filipão, né? Exercer aquele trabalho da família escolar e dele poder colocar todo mundo junto, né? Porque não basta você ter um entrosamento só dentro de campo, né? Você tem que ter um entrosamento fora, todo mundo focado, mostrando até pro torcedor essa questão, né? De você tá em cima de um objetivo, o Atlético tem esse objetivo de buscar a vaga na Libertadores, mas principalmente de reencontrar de novo o seu bom futebol, ainda mais sem o Hulk, né? Então eu vejo com muito bons olhos, não é a primeira vez que o Atlético faz isso, sempre em algumas ocasiões especiais o Atlético tem feito isso e não deixa de ser uma ocasião especial. O Atlético tá precisando de uma virada, tá precisando de fazer um jogo convincente pro seu torcedor, na Arena MRV, é uma questão de jogar contra o líder da competição, os holofotes do Brasil todos vão estar aqui, né? Todo mundo querendo ver o líder mais uma vez e de repente eles podem se deparar com uma reação do Atlético que seria muito importante nesse momento. E quem é que o Breno Galante escolar escalaria na vaga do Hulk? Rapaz, eu venho falando aqui a semana toda, né? O Lélio até ontem comentou, falou, a informação não é informação, é mais ou menos um sentimento pelo histórico do que a gente vê o Filipão fazendo. Eu tava conversando com a Giovana aqui antes, né? A gente levantando aqui os jogos que o Hulk não jogou, nesses 5 jogos, com o escolar e com o Filipão só foi um jogo. Nesse jogo ele colocou o Kardec, mas foi 45 minutos e ele não ficou muito satisfeito com o que ele viu. Os outros jogos, os outros 4, o Kudê colocou o Ademir e em 3 oportunidades ele colocou o Vargas. O Vargas eu acho que ele corre muito por fora nessa, né? Mas você não acha que tá na hora também do Kardec ter efetivamente uma chance de começar o jogo, de ter uma sequência? Ter uma sequência, eu não sei, acho difícil porque o Hulk, né? Pode ser um esquema diferente e tal, mas pelo menos começar um jogo. Eu daria uma oportunidade pro Kardec, mas quando a gente pega para poder fazer, a não ser que o Filipão, né, junto com seus auxiliares tenham batido um papo e resolvido mudar a maneira de jogar, mas se você for pegar os números que ele tem dado de oportunidade ao Kardec, são muito poucas para poder chegar e falar assim, num jogo como esse importante, agora de uma hora para outra eu vou dar 90 minutos, por exemplo, o Kardec começar jogando. Sinceramente, Daniel, assim, vai me surpreender muito, claro, é uma opção dele, mas eu acho que o Zarate, por exemplo, eu até fiquei nessa curiosidade, eu falei, deixa eu ver como é que foi a escalação contra o Corinthians. O Zarate também não tava contra o Corinthians, né? Então, assim, ele optou pelo Kardec, mas ele não tinha o Zarate também. Quando ele teve o Zarate todos os jogos, isso que me chama muita atenção. O Zarate sempre foi titular dele. Bem, mas eu vou te falar uma coisa, entre tentar nesse momento o Kardec, que ele não tem tido chance, não sei o que, vai lá e seja o que Deus quiser e testar o Vargas de novo, com a má vontade toda do Vargas, é o que eu falei aqui, eu acho que o Vargas tá correndo muito por fora e acho até pela situação com a torcida, né? Ele não tá com um clima legal com o torcedor, eu acho que tira um pouco daquela motivação pro torcedor quando começar o jogo. Imagina se o Vargas erra a primeira e a segunda bola, a torcida vai cair de pau nele, né? Então, eu sinceramente, o Vargas pra mim seria uma grande surpresa. Acho que o Kardec pode até seria uma mudança muito drástica, porque hoje aí teria que buscar alguém para cruzar para ele, né? Porque o Atlético, a gente tava comentando isso, né, Giovana? O Atlético, quando o Kardec entra, ninguém cruza para ele, e o ponto forte dele é a bola aérea. O Atlético fez 3 gols só de bola aérea no Campeonato Brasileiro, é muito pouco, mas tá em aberto aí, né? O Filipão tem essas 2 opções, eu acho que não foge muito disso não. Se for o Kardec, como você gosta de falar, Lélio, depende de quem vai estar na lateral direita, se é que você me entende. Sim, pois é, porque tem um que cruza do meio de campo e o outro, o forte dele não é o cruzamento, né? O que cruza do meio de campo é o Mariano, que não tem a profundidade, e o Saravia, ele não é tão bom assim para conseguir fazer uma assistência pelo alto. Mas tem o Guilherme Arana do outro lado. E o Kardec, ele não é só para ficar alçando bola para dentro da grande área. Ele vai ser um camarada para preparar a jogada também.
Ele vai fazer o famoso pivô, ou como os técnicos gostam de falar, né? Fazer a parede. Ele tem plenas condições para fazer isso e manter o que o Atlético tem feito de melhor, que é trazer o Paulinho por dentro, né? Tentando ser mais um atacante do que um ponta. Mas eu hoje pela manhã até me esqueci do Pedrinho, né? Que se destacou aí nos últimos jogos, né? Contra o Santos, contra o próprio Atlético Paranaense, e ali no meio de campo ele poderia ganhar talvez a companhia do Zarate, mas por esse tempo fora aí eu não arriscaria e deixaria o time com o Kardec. Lembrando, viu, Breno? Contra o Corinthians o Filipão também não tava. Foi o Carlos Pracidelli, que inclusive matou todo mundo de raiva quando substituiu o Guilherme Arana. Esse jogo foi tenso. Substituição inexplicável. Exatamente. Ele tentou explicar o inexplicável. Falou e não falou. Tecnicamente tinha que colocar o Rubens. Pois é. A força ofensiva era maior, né? Força ofensiva aí tira o cara. Não, aí não, né? E a gente tem que saber o que o Filipão tá pensando do Botafogo também. E se ele já surpreendeu contra o Santos colocando o Pedrinho. E se ele preparou ali um dueto pela esquerda, o outro pela direita? Sabe? Vai saber o que ele tá pensando, né? Embora eu com sinceridade veja o Botafogo sendo um time reativo, a não ser que o Atlético queira entregar a bola para ele aqui dentro de casa e buscar os contra-ataques. Quando eu falo dueto é, por exemplo, Arana com o Rubens pela esquerda, Mariano e Sarabia, como ele fez inclusive lá em Curitiba e em outros jogos também. Ele teve tempo para pensar muita coisa aí. Ô, Giovana, 4 minutos faltando para 6 horas. Teve chororô do Botafogo? Teve reclamações do Botafogo hoje à tarde. Viu informação lá do GE. Globo, o pessoal do Rio de Janeiro apurou que o Botafogo fez uma reclamação informal à CBF sobre o gramado da Arena MRV. A gente já vem falando isso há um tempo, né? Desde inclusive da primeira partida do Atlético lá contra o Santos, o jogo chegou a ser paralisado para poder resolver uns tufos, né, do gramado que estavam ali aparentes, estava atrapalhando o jogo de acordo com o goleiro do Santos, e aí o jogo foi paralisado, foi maquiado ali o gramado, a bola continuou rolando. Durante a semana passada, o Atlético recebeu 2 shows no gramado, né? No gramado da Arena MRV, 2 eventos de inauguração, mas de acordo com o Atlético, isso não foi responsável por piorar ou não o gramado. E aí também, nessa semana, o Atlético replantou parte da grama, uma área de cerca de 2.500 metros quadrados, na linha de fundo e também na linha lateral próximo ao banco de reservas. De acordo com o Atlético, essa manutenção já estava programada há um tempo para ser feita durante esse período de data FIFA. Só que o gramado não está em boas condições, inclusive o Breno Galante esteve por lá hoje, vai poder falar um pouco melhor de como é que está a real situação da grama da Arena MRV, mas o Botafogo fez essa reclamação informal à CBF, que diz que o Atlético garante condições de jogo tranquilamente para essa partida. E aí, Galante, como é que tá lá a véspera do jogo, o campo da Arena MRV? Pedro, eu acho que a gente não vai ver algo diferente do que já se imagina, né? Depois de 2 shows, você imaginar que o gramado poderia ter tempo para poder ficar aquele tapete que o torcedor imagina sempre quando se imaginou que o Atlético ia ter o seu estádio, isso não é humanamente impossível de se fazer. O Atlético fez o que pôde, aonde replantou a grama, dá para ver uma nítida coloração diferente do gramado. Acho que principalmente na área onde tem o problema, capaz a gente não ter problema, mas em outros pontos que foi montado ali o palco, realmente a grama tá marcada. O torcedor, quando chegar, tem várias imagens aí circulando de drones que foram lá e fizeram as imagens. O torcedor vai nitidamente perceber aonde foi o show, onde foi a marcação, porque o desenho tá lá no gramado, né? Infelizmente, o Botafogo reclama porque ele viu o que aconteceu contra o Santos, porque ele sabe também, tem pessoas especialistas lá que devem ter falado com ele, não ia perder a oportunidade de cutucar o Atlético, né? Já tá bravo por conta da questão dos ingressos, que foi essa pequena novela aí, mas, cara, ainda vai deixar a desejar, infelizmente. Só espero que o Atlético consiga passar por cima disso. Ô, Brenda, a gente tá falando de gramado aqui tem um tempão, né? Nós vimos vídeos, fotos e tal.
Agora, reclamação anterior é a primeira vez que eu vejo. Antes de ir lá, você reclama. Talvez tenha a ver, né? O Tiquinho Soares se lesionou no gramado do Mineirão. Sim. Que não estava em boas condições na partida contra o Cruzeiro, acho que em junho, né? Alguma coisa assim. Então, eu já tinha visto até alguns torcedores do Botafogo questionando na internet, tipo, não vão deixar os jogadores do Botafogo pisar nesse gramado ruim, Hoje, né? mas assim... É lógico, eu não tô justificando, jogar pra não tô torcida. falando. eu acho assim, vai lá primeiro. Exatamente. Nós estamos falando aqui, aí você falou sobre o como é que chama o gramado? Red for Play. Red to Play. Red to Play e tal. Beleza, vai que chega lá sábado, tá um Realmente. tapetão, uma coisa maravilhosa, um espetáculo. E aí? O Botafogo vai fazer o que com a reclamação dele? Sabe? Então, assim, vai lá e joga, pô. Sabe? Contundiu por causa de gramado, contundiu no gramado, faz parte do jogo. Infelizmente, tem que reclamar do gramado? Tem. O gramado tem que estar perfeito? Claro, sem dúvida. E a gente viu fotos e mais horrorosas aqui da Arena MRV. Mas, quem sabe? Então espera pra jogar primeiro, pra depois reclamar, né? Até porque não ia mudar o lugar do jogo hoje. Não tem jeito mais. Não tem jeito. Agora uma coisa E é tá fato, falando o Botafogo que teve que trocar o gramado porque o dele era excelente, né? Igual o de Wembley, dos áureos tempos, né? Ou igual o de Wimbledon na primeira rodada, um verdadeiro tapete. Só que não, teve que colocar grama sintética. Então, o Cuca é técnico lá, hein? Que tá uma choradeira que não para. Pô, mas cheio de desculpa antecipada, hein? Uma coisa é certa, viu, Lélio? O Atlético já jogou em estádios bem piores esse ano. Claro, um gramado bem pior. ano passado, inclusive, no deles. Bem pior. Tá de sacanagem, pô. E, claro, eu acho que vai muito da expectativa, né? A frustração vai de acordo com a expectativa. Quando você fala que você vai ter um belíssimo estádio, maior tecnologia disponível, tudo, cria-se uma expectativa. Então acho que vai muito por conta disso. Agora, se você analisar todos os estádios do Brasil, acho que é difícil a gente conseguir 5 estádios com gramado excepcional. Até parece que é uma coisa que tá na moda, né? Não tem gramado. Mas aí eu acho que assim, jogou num estádio ruim, tem que reclamar. Claro. O gramado sempre é primordial pro bom espetáculo. Agora, o que eu questiono é assim, o Botafogo falar do gramado antes de entrar em campo. Sim. Mas você não entrou em campo, você não pisou lá, você não viu como é que tá. Como que você tá reclamando de quê? Mas dá pra contar 5 estádios, viu? Eu te falo aqui, de bate pronto. Beira Rio, Vila Belmiro, Estádio do Corinthians, Couto Pereira, Serrinha, que é o do Goiás. Tem mais. Baixada. Mas lá é tapete. Lá no Allianz e no Engenhão, tapete. Mas esses estádios aí, eles têm o gramado excelente, né? Com sinceridade. Você falou Couto Pereira? Falei, pelo menos sempre foi um ótimo gramado. Não, é porque o Couto Pereira tem show, né? Porque os outros não vejo falar de show. Mas o Couto Pereira ontem, por exemplo, tava impecável de novo. O da Vila Belmiro choveu. Tava um tapete pra se jogar futebol, impressionante. Lá em Bragança também choveu bem ontem e o gramado não... Excelente, bem lembrado, que verdade. É o gramado do Bragantino, né? São estádios, por exemplo, os times não treinam lá, os times não são arenas multiuso. Falou do Beira Rio, Léo? Falou. Porque o Beira Rio choveu lá. E outra, esqueci do que tem o melhor gramado, sem dúvida alguma, que é o Morumbi. Morumbi tá mesmo, tapetão. Não tem reclamação, verdade. O Botafogo já tem aí o Gabriel Pires, né? Suspenso, meio-campista, e tem dúvidas nas laterais, né? Tem muito tempo já que o Rafael tá machucado, JP ou de Plácido joga na lateral direita, e a dúvida do Júnior Santos ou do Segovinha, né? Nas pontas, o time do Bruno Lage. O Marçal tá aqui no Tempo Esportes para falar sobre esse jogo na Arena MRV, sabe, né? Que é importante pro Galo continuar vencendo na sua nova casa. A gente sabe que vai ser um jogo difícil lá, o Atlético, como você disse, tá agora no estádio novo, vem numa vitória, né, se não me engano, no jogo que eles jogaram em casa. Então, a gente sabe que é um time difícil, bons jogadores, né, um bom time, a gente tem que estar focado. E ir lá para poder ganhar os 3 pontos. A gente sabe que é um jogo difícil em Minas, mas eu tenho certeza que com esse descanso aí e essa semana cheia para poder trabalhar algumas coisas, a gente vai conseguir esse objetivo. Obviamente, acho que diferente, né? Alguma coisa que pode nos ajudar, além de todo esse trabalho, sem dúvida nenhuma, e tem nos ajudado a temporada inteira, é a nossa torcida, a presença de todos lá.
Eu sei que a nossa torcida tem viajado, tem nos acompanhado, tem nos dado um apoio incrível. Aproveito para convidar também todos para ir em Minas, nos dar essa força, nos dar esse apoio, porque sem dúvida nenhuma vocês é mais um jogador dentro de campo com a gente. Daí o Marçal, jogador do Botafogo, mais um motivo de reclamação do Botafogo foi a questão da carga visitante, que o Marçal falou aí sobre a torcida presente, e o Atlético acabou liberando, né, um pouco mais de carga. E voltou atrás em um outro aspecto sobre ingressos hoje também, né, Giovana? O que deixou alguns torcedores chateados, viu, Pedro? Isso porque o Atlético, antes da partida contra o Santos, na Arena MRV, acabou anunciando que não teria mais aquele ingresso adicional para o sócio torcedor. Antes, o torcedor que tinha o Galo na veia podia comprar mais de um ingresso com desconto também para as partidas. Só que aí, por conta do público menor, né, a capacidade menor na Arena MRV, que seria de 30 mil para o primeiro jogo, o Atlético tirou essa liberação, né, da gratuidade não, desse ingresso adicional. E aí, para essa partida, o Atlético continuou com essa medida de que não teria ingresso adicional. Só que as vendas não estão tão assim como o Atlético imaginava, né? O Atlético ainda tem 6 mil ingressos, cerca de 6 mil ingressos à venda lá pela internet, então acabou liberando esse ingresso adicional para os torcedores que estão na bronca. Inclusive, Giovana Oliveira conversou com alguns hoje pela manhã, fez essa apuração, que estão na bronca por conta do preço dos ingressos, que foi o mesmo valor da primeira partida, o jogo de estreia do Atlético para esse jogo agora contra o Botafogo, e também por essa mudança no ingresso adicional. Só para fechar aqui o Botafogo, então é Lucas Perry, de Plácido JP, a zaga com o Adrielson, com o Vitor Cuesta e o Marçal na esquerda. Marlon Freitas, Tietê, reencontrando o Atlético, e o Eduardo, bom meio-campista do Botafogo. Essa dúvida entre o Segovia e o Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares, com Diego Costa também reencontrando o Galo no banco de reservas. É a expectativa para o time de amanhã. Chuveiro da arena é bom, né, Breno? Vai ter problema não, né? O Diego Costa não reclamar, né? Eu aqui, esse negócio do ingresso aí, o preço, eu não vou ser populista aqui, eu não vou ser hipócrita. Muita gente pagou quase R$1.000 pra ir lá no show do Maroon 5, não foi não? Mas não necessariamente é a mesma pessoa, né? Pois é, mas então é só se readequar aos novos tempos do futebol. Não ia falar não, mas não teve jeito, fica esse negócio, preço de ingresso, Flamengo 5 milhões de renda todo jogo, e aí o torcedor quer competir com o Flamengo como? Pagando R$10 por jogo? Me ajuda aí, né? Não tem jeito. Tem formas. Então vamos aceitar o seguinte, vamos disputar da parte da metade para baixo, né? Que é da metade para cima, com R$500 mil de renda ou 52 mil como tem o América, não faz muita diferença não. Você não acha que tem formas que pode ter, por exemplo, um setor, Lélio, sei lá, um setor com ingresso mais barato? Pode ter, mas aí o estádio teria que ter uma capacidade maior, né? Mas a verdade é que a gente já sabia que o ingresso ia ser salgado, e a atração amanhã é um clássico contra o líder do Campeonato Brasileiro, e com o Atlético querendo se estabelecer na competição, né? Como uma equipe que está querendo disputar a vaga para alguma competição sul-americana do ano que vem, ou continental, tanto faz. É isso. Algo mais em relação à escalação do Atlético? A gente já pode cravar aí qual vai ser o time pra Bora jogar de amanhã. Provável Atlético então, viu, Pedro? A gente evitou fazer isso desde a semana passada. Aí as dúvidas eu vou passar pro Breno, pro Seabra e pro Léo. Não, Giovana Eles vão Scolari escalar. manda bala aí, Não, Giovana senhor. Scolari. Giovana Pires é informação, vocês comentam. Enfim, vamos lá, provável Atlético então, para poder Everson enfrentar. ou... Everson, Gabriel ou Matheus Mendes, tô zoando. Rodada do Campeonato Brasileiro. Everson no gol, Mariano na lateral direita, é o que o técnico Filipão vem fazendo nas últimas partidas. Quem sabe, não vem me duvidar. Cravou, hein? Cravou, hein? Cravou, informação. Ou Saravia na lateral direita. Bruno Fux e Maurício Lemos formando a dupla de zaga. O Gemerson cumpre suspensão nessa partida, e aí Guilherme Arana pelo lado esquerdo. Meio campo do Galo, Rodrigo Batalha de volta, Otávio também ali no meio campo, os dois volantes do Atlético, com o Pedrinho fechando esse meio do Galo. Ou não. Vamos lá, provável ataque então, Pavon e Paulinho, quem sabe Allan Kardec aparecendo, se não for Allan Kardec, Zarate também no meio campo chegando ao ataque. Muito bem, jogo das 9h, jogo bom, jogo de times fortes, jogo que promete amanhã na Arena MRV. Agora vamos falar um pouquinho... Será que pode pintar o Redenilson de novo? Nossa. Vai saber, né, brother?
Nunca é impossível, né? Nunca diga nunca. Na verdade, antigamente a gente assistia treino, né? Então a gente via o que o cara tava fazendo, quem tava sendo usado ao longo da semana e tal. Tinha a galera que batia papo, mas... Tinha coletivo. Coletivo, a gente via tudo e tal. Hoje, como a gente não entra lá, então tudo que a gente falar aqui é chute. Vai que na hora aqui aparece a escalação completamente fora de nada com coisa, não sei. Verdade. Ô, Breno Galante, eu queria que a gente dedicasse aqui um tempinho também do noticiário do Atlético para falar sobre o ISEP. Aliás, convocado, né, Giovana? Convocado para sub-17. Tem sido um garoto de muito destaque e já tem, obviamente, muita gente pedindo para antecipar uma subida aí do garoto pro profissional. Muita calma nessa hora, né, Breno? Pois é, né, cara? O Atlético tá tão carente de ter um jogador assim, joia, né? Que aí o ISEP de repente aparece, tem essa ansiedade toda do torcedor. Já vê-lo no profissional, tem muita gente pedindo. Hoje, inclusive, eu tava conversando com alguns amigos e o pessoal já falando, o Atlético tem que pelo menos dobrar o salário dele para poder aumentar mais ainda a multa dele no Brasil, porque senão vão tirar ele do Atlético. Olha, o que eu posso dizer, conversando com algumas pessoas de dentro do Atlético, tá sendo monitorado? Tá sendo monitorado. Já treinou com os profissionais? Já treinou com os profissionais. Se até agora ele não teve uma chance efetiva nos profissionais, imagino eu, porque eu confio muito no pessoal que tá lá, que conhece futebol, é porque ele ainda não tá totalmente preparado. Jogar no sub-17 é totalmente diferente de você jogar no profissional. Tem uma carga, inclusive, emocional muito grande. O jogador tem que ter esse preparo. Acho que o atleta tá tratando com uma cautela, para não queimar o jogador, porque também tem toda essa situação da tradição do torcedor, que é impaciente, né? Às vezes você pode queimar um jogador, se ele entrar e não der resultado num jogo, você já começa a queimar o jogador. Agora, é muito bom ver ele conseguir, com méritos, ir para uma seleção, como é o caso, e ele vai subindo degrau a degrau, daqui a pouco sub-20 aí, e vai ter oportunidade. Eu acho que naturalmente ela vai aparecer. Não acredito que seja esse ano, não acredito que seja com o Filipão. E acho que o principal ponto poderia ser um Campeonato Mineiro do ano que vem, que eu acho que é o ideal para você colocar o pessoal da base, para poder ter uma ambientação e tudo mais. Mas o torcedor vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, no meu ponto de vista. É um jogador que tem tudo para dar um futuro legal no Atlético, mas vamos com calma. Eu até procurei aqui a multa dele. Pro Brasil é 24 milhões de reais, né? 4 milhões de euros, 4,5 milhões de euros. Já por conta disso, o Cruzeiro perdeu o Vitor Roque. E pro exterior é 50 milhões de euros. Que dá 260 e poucos milhões. 266, 7 milhões de reais. Mas o que explica isso? O quê? É o valor do salário? É o salário. O valor do salário, a multa pro Brasil, né? Parece que tem que ter a ver com o salário do jogador. Aí a torcida tem razão mesmo, né? Paga rios de dinheiro pro Vargas e pode perder um camarada que é uma joia, já não sabe se vai vingar ou não, porque a multa dele é 24 milhões, que ganha pouco. Aí é complicado mesmo. E o ISEP, o Vitor Gabriel e o Pedro, goleiro, foram os convocados aí pra seleção sub-17. E a gente tava até, Pedro, falando aqui outro dia na redação sobre o nome, né? O ISEP e tal, e a galera, mas chama Matheus ISEP, é o sobrenome dele, né? Matheus ISEP, meio campista, promessa, vem de... São quantos gols e jogos, Giovana? 22 gols em 22 jogos na temporada. São 13 gols no Brasileiro Sub-17, né? Que o Atlético, inclusive, foi eliminado nessa semana ainda na primeira fase. Em 9 partidas, fez 12 gols. É um meio-campista, tem 17 anos, é de 2006. É muito louco pensar isso. 2006 o cara nasceu e aí já é um dos destaques do Atlético nas categorias de base. O contrato dele com o Galo foi renovado agora em agosto, vai até julho de 2026. Ô, Giovana Pelo menos Pires. isso, né? Essa que é uma ótima informação, né? Já renovaram o contrato, então tá bom. Contrato longo. É isso. Ô, Giovana, guarda mais alguma coisa do Galo pra gente falar daqui a pouco. Pode deixar, a gente vai falar um pouco de serviço aqui também, né? Porque o Atlético vai jogar de novo na Arena MRV, tem todo o entorno do estádio do Galo que a gente tá aprendendo ainda a se localizar e chegar também ao estádio. A gente vai poder falar sobre isso.